Então, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês nessa noite, né? Aí já na última apresentação, para o encerramento desses 2 dias, onde nós buscamos aí reunir uma série de profissionais que pudessem falar um pouquinho com a gente sobre as questões e as oportunidades do estágio, né? Lembrando aí que o estágio falando em especial agora dos estágios não obrigatórios, eles são aí uma oportunidade para a gente enriquecer o currículo, mas principalmente para agregar na formação, né? Então, as oportunidades está aí já na prática, né? Se colocando em situações desafiadoras, com certeza vão fazer com que as competências elas possam aí serem desenvolvidas ao longo da formação, né? Então, hoje a gente tem agora para um bate-papo, né, a Raquel Oliveira, ela é consultora de recrutamento e seleção da Companhia do Estágio, e a gente tem também com a gente a professora Arley Costa, professora de Direito, que vai estar aqui moderando junto comigo, né? Então, a Raquel tem aí uma apresentação em torno de 40 minutos, e ao término, eu, professora Arley, estaremos aqui para estar respondendo algumas dúvidas e podendo também aí contar um pouquinho mais sobre alguns aspectos da nossa universidade. Okay? Então, passo a palavra agora para a Raquel. Seja bem-vinda, Raquel, e, por favor, fique à vontade. Ok, Mônica, muito obrigada. Vocês conseguem me ouvir bem? Vamos sim, Raquel. Eu estou te ouvindo bem. Perfeito, Raquel. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Mônica, a todos os organizadores desse processo com a PUC. Obrigada a todos os participantes que estão hoje disponibilizando esse tempinho para conversar um pouco com a Companhia de Estágios em relação ao tema de processos seletivos, né? Que é um tema importante nesse momento de carreira de vocês, já que na grande maioria são estudantes, né? E que estão em busca de uma oportunidade de estágio, de jovem aprendiz ou futuramente de oportunidade de trainee para crescer com a carreira de vocês no mercado de trabalho. Então, só introduzindo, eu trabalho na Companhia de Estágios. A Companhia de Estágios é uma consultoria que faz toda a assessoria, desde o processo de contato inicial com as empresas, recrutamento e seleção, até a contratação final de estagiários e estagiárias, jovens aprendizes e também trainees em todo o Brasil. Hoje a gente tem parcerias com empresas nacionais e multinacionais. Semestralmente a gente lança uma série de programas de estágio. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as oportunidades que a gente tem, sobre algumas dicas que são importantes de serem consideradas nesse processo seletivo, para que vocês tenham cada vez mais chances de serem convocados nos processos. E no finalzinho a gente abrir um espaço de bate-papo para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o processo de uma forma geral. Então é isso, como eu comentei, nós fazemos a parte do recrutamento, seleção e contratação para empresas, tá? A Companhia de Estágios, ela atua tanto para jovem aprendiz, então, eventualmente para vocês que estão iniciando a graduação, que ainda querem já começar a atuar, vocês têm a possibilidade de ter a oportunidade de ter um crescimento na Companhia de Estágios para jovem aprendiz, também para vagas de estágio, e hoje a gente também está com alguns programas de trainees, tá? A gente tem mais de 400 vagas abertas no nosso sistema. Para você ter acesso, é só acessar o companhiadeestágios.com.br, que lá você consegue fazer o login, o seu cadastro de currículo, e em seguida é disponibilizada todas as vagas que estão disponíveis para o teu perfil, para o teu curso, para a tua localidade e todas as empresas que hoje são parceiras da Companhia de Estágios e que estão com oportunidades bem legais para vocês começarem a carreira de vocês com sucesso, tá? Então, só passando o briefing, eu trouxe um pouquinho do resumo de alguns programas que a gente tem.
e depois eu conto com vocês algumas informações que seriam legais nessa parte do processo seletivo, das etapas, tá? Então, hoje a gente tem programas já abertos. O programa do Twitter, que tem 14 vagas aqui para São Paulo. A gente tem o programa da Rect Benkiser, que são aproximadamente cerca de 20 vagas. A gente tem o programa da Scania para São Paulo e ABC, com 60 vagas. A Roga, hoje tem cerca de 13 vagas. Strike, 10 vagas. A Axo também está com 30 vagas hoje para estágio. Temos também o programa da DSM e o programa da CTC, tá? Esses são programas de estágio que já estão abertos no site da Companhia de Estágios. E também haverão novos programas que deverão surgir até o final desse mês, como o programa da Gerdau, que vai abrir cerca de 150 vagas para todo o Brasil. Então, se eventualmente você quer ter a possibilidade de atuar em uma outra unidade também, você tem essa disponibilidade, porque a Gerdau está com vagas para todo o Brasil. Tem a Berig, que tem cerca de 20 vagas. A gente também tem alguns programas de trainees que estão acontecendo, como o próprio programa de trainee da Gerdau, o programa da March, que vai entrando. Mas a gente tem uma previsão muito positiva para novos programas que serão lançados durante todo esse processo, tá? Então, uma dica muito legal é que vocês acessem o site da Companhia de Estágios. Lá vocês vão ter na aba para fazer a inscrição no cadastro de vocês, onde vocês disponibilizam e-mail e acesso de login. E, em seguida, para a elaboração do currículo, né? Uma das coisas importantes que a gente acha para relatar nesse processo é de vocês se atentarem na forma como vocês vão elaborar o currículo. Tentem colocar o máximo de informações possíveis e se atentar a informações que são importantes, né? Especialmente em relação ao curso que vocês estão se formando hoje dentro da PUC e o mês e ano de formação. Por quê? Na grande maioria das vezes, as empresas elas buscam estagiários a partir do final do primeiro ano, né? A partir do segundo ano de graduação, né? E algumas delas acabam procurando pessoas nos últimos 2 anos de graduação, que geralmente é o período em que a pessoa finaliza o estágio e tem a possibilidade, por exemplo, de ingressar dentro da empresa com cargo efetivo. Então, é muito importante que vocês se atentem na hora de elaborar o currículo de vocês, nas informações que vocês estão passando, para apresentar as informações corretas em relação à formação, tá? Uma das principais questões que a gente recebe de dúvidas em relação às candidatas e candidatos de uma forma geral dos processos eu me candidatei para a vaga X, então é importante vocês entenderem quais os requisitos, né? Por exemplo, a vaga do Twitter está aberta para pessoas a partir do segundo ano de graduação e que tenham no mínimo 2 anos para estagiar. Então, tem que ser uma pessoa que esteja finalizando mais ou menos o segundo ou terceiro ano de graduação, mas que tenham disponibilidade de 2 anos para estagiar. Então, é importante que vocês se atentem a essas questões na hora de acessar uma plataforma e fazer o cadastro do currículo de vocês, tá? Isso é uma das coisas que acaba reprovando, né, desclassificando o candidato, fazendo com que a gente não tenha acesso ao teu perfil, porque muitas vezes a pessoa coloca essa informação errada, ok? Uma outra questão importante, dados pessoais, especialmente dados de contato, né? A gente passa muito por isso durante os processos. Atentem-se aos dados de telefone, dados de e-mail, para que a gente consiga, você estando no perfil da vaga, a gente consiga entrar em contato com você e convocar você para participar conosco do processo seletivo, tá? Outras informações que também podem ser relevantes durante a inscrição de vocês no processo seletivo, durante a inscrição e elaboração de um currículo, em relação às experiências de vidas que vocês têm. E eu estou falando isso de uma forma muito geral, tá? Experiências acadêmicas, por exemplo. Então, não tem problema, até porque é um estágio, você não tem experiência profissional. Mas, às vezes, você teve uma experiência de vida que você acha extremamente relevante, ou uma experiência acadêmica, que é legal, que faz sentido com o teu desenvolvimento. Eu vou citar algumas que é muito comum. Às vezes, você foi monitor de sala, líder de sala, ou participou de uma empresa júnior, de um centro acadêmico, teve a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa, uma iniciação, ou intercâmbio, enfim. Não importa o tipo de projeto, né? Mas o teu engajamento nesse processo de uma forma geral. Hoje em dia, as empresas dão muita visibilidade para esse tipo de atitude. Então, se você tem algum tipo de
de experiência de vida, experiência acadêmica nesse sentido, não deixe de colocar no currículo, tá? É uma forma da gente entender um pouco do desenvolvimento de vocês ao longo da carreira, né? E não deixa de ser uma experiência que vocês desenvolveram, não deixa de ser um momento em que vocês começaram a desenvolver uma série de competências comportamentais e, inclusive, aprimoramento técnico, porque monitoria, participação acadêmica, empresa júnior ajuda muito a gente a desenvolver algumas competências. Então, se você tem participações como essa, apresenta no teu currículo. Ah, Raquel, não fiz nada disso. É muito comum, especialmente a galera da comunicação, mas pode ser de uma forma geral. Mas eu tenho um amigo meu que tem uma lojinha que faz a venda de doces, por exemplo, e eu ajudei o meu colega a desenvolver, por exemplo, uma rede social para a página dele, né? Uma página, uma rede social para a loja dele, né? Então, você teve uma experiência aí. Como que foi essa experiência? Então, esse é o momento de você contar para a empresa. Lembra que nesses processos a gente tem milhares de inscrições. Então, no Twitter, na RB, Scania, são mais de 5, 6 mil inscrições no processo seletivo. Então, se você tem essas informações, é muito importante que você apresente para a gente poder te conhecer, tá? E não esquecer sempre de verificar as informações do currículo, especialmente a questão da ortografia, tá? Então, leia, releia se for necessário, mas faça atualização, tá? Sempre que possível, então, não precisa fazer sempre, mas uma vez por semestre ou uma vez por ano, vai lá, faz atualização. Às vezes você participou de uma palestra legal, como vocês estão participando agora com a PUC, e que faz super sentido com as áreas que vocês têm interesse de atuar. Enfim, coloca essas informações no currículo, são muito legais e ajudam muito a nós, recrutadores, né, nós, enquanto empresa, conhecermos vocês, né, pensando que são muitas pessoas que se inscrevem no processo, tá? Outra questão muito importante é vocês se atentarem às questões das vagas, né? Então, quando você for se inscrever numa vaga, leia atentamente sobre a vaga, né? Quais são as atividades, se faz sentido com o teu curso, quais são os requisitos, então, para quais os cursos que estão abertos. Às vezes é uma área mais da comunicação, então é uma área que está mais aberta para cursos da comunicação, é uma área mais financeira, que está aberta mais a cursos de administração, economia. Então, atentem-se, antes de você inscrever em qualquer processo, leia com atenção a descrição da vaga, os requisitos que pedem, para verificar se faz sentido também com o teu perfil, né? Até porque, às vezes, é extremamente natural. A gente está procurando estágio, a gente quer entrar dentro do mercado, a gente quer mostrar o nosso potencial. Mas quando tu entra na plataforma e se inscreve em vários processos sem saber, né, sem atentar aos seus requisitos, você eventualmente pode ser que não seja convocado para determinada vaga, não porque você não seja um bom perfil, porque tu é um bom perfil, mas porque você não está alinhado com algum requisito. Então, às vezes, a vaga de estágio na empresa X não está aberta para o teu curso. Então, é importante, uma das questões que a gente mais comenta, né, que a gente mais sugere, é que vocês leiam atentamente as informações das vagas, dos programas de estágio. O programa de estágios é legal porque, de uma forma geral, está aberto para várias áreas diferentes, então, aberto a muitos cursos. Então, atentem-se a essas informações, verifiquem os requisitos para identificar se faz ou não sentido com o perfil de vocês, ok? E aí, quando você faz a leitura atenta das vagas, se você se identificou, se você acha que faz sentido, está de acordo com os requisitos técnicos, você vai se inscrever. E aí, dependendo do processo, isso vai ser isso depende muito de empresa para empresa e de como que eles entendem o processo de uma forma geral. Tem algumas empresas que geram alguns questionários, né, que é o que a gente chama de testes durante o processo seletivo. Outras não. Então, e isso geralmente é divulgado no próprio Hotmart. Então, quando você se inscreve, sempre dá uma olhadinha na tua aba de questionários, verifica se tem algum teste do processo seletivo que você precisa fazer. Um teste comportamental, um teste de lógica, enfim. Não importa. E já tira um tempinho para fazer esse teste. Não deixa para fazer na última hora. A gente recebe muitas pessoas. O programa de estágio abriu hoje, o teste está aberto mais ou menos, está liberado até mais ou menos, não sei, o dia 30, e a pessoa deixa para fazer no dia 30, tá? Durante esse período, os processos estão rolando, né? Os perfis estão sendo convocados. Então, quanto mais rápido você realizar as etapas do processo, mais fácil, né? Mais chances você tem de ser convocado para esse processo.
Então, se inscreveu no processo, acessa a aba de questionários, verifica se você tem algum questionário. Se você não puder na hora, porque você precisa de mais tempo para se preparar, para respondê-lo, não tem problema, mas se programa e não deixa para a última hora. Porque às vezes na última hora o computador dá problema, enfim, a companhia de estágio vai estar totalmente disponível para dar todo o suporte para vocês, mas é importante que vocês se atentem a essas questões, tá bom? Quanto antes vocês fizerem, mais chances vocês têm. Lembrem que são muitas pessoas que se inscrevem, são muitas pessoas que têm interesse nos programas de uma forma geral, e nem sempre a gente consegue entrevistar 5.000, 6.000, a gente realmente não consegue, não é humanamente possível entrevistar em um mês 5.000 pessoas. Então, uma das formas que as empresas, de uma forma geral, fazem para conseguir ajudar nesse processo de recrutamento é baseado nessas etapas. Então, a gente verifica o teste, se você foi aprovado no teste, a gente faz a convocação. Quando é um teste complementar, a gente utiliza como forma complementar de avaliação, mas não deixem de fazer o teste, tá? Façam com maior antecedência, programem-se para vocês poderem realizar. Fez o teste, a gente vai iniciar, então, as etapas de análise, de resultados e a seleção de perfis. E aí os perfis eles vão sendo convocados de acordo com os requisitos, de acordo com o curso e ano de formação, tá bom? E aí é um ponto a se atentar, como eu já comuniquei inicialmente. Não esqueçam de fazer a atualização do currículo. Sempre, antes de se inscrever, verifica se o teu currículo está atualizado, se todas as informações estão lá, se as tuas experiências de vida estão apresentadas, se os teus conhecimentos, às vezes você tem um conhecimento, se ele é pacote office, algum conhecimento que é mais específico da tua área, apresenta essas informações, tá? E aí, durante a entrevista, você destrincha um pouquinho melhor no nosso bate-papo para a gente poder conhecer, para a gente poder entender um pouco dessa trajetória que você apresentou. Mas não esquece de sempre fazer a atualização curricular. Bom, isso é muito importante e se atentar especialmente a dados de contato para que a gente consiga entrar em contato com vocês e as informações como curso, mês e ano de formação, a disponibilidade de vocês. Então, se é uma vaga para período integral, para você atuar 6 horas por dia, o período integral, geralmente costuma ser das 8 às 15, das 9 às 16. Então, verifique essa questão também, a tua disponibilidade. Hoje eu estudo no período da manhã, mas a vaga é período integral. Eu tenho disponibilidade para ir para o período noturno? Tenho. Então, faz essa alteração também. Informa lá que você tem a disponibilidade de mudança de curso. Atentem-se a essas informações, porque às vezes é essa informação que pode barrar ou não você na participação do processo, tá? São requisitos do processo seletivo, tá bom? E aí vai variar muito de empresa para empresa, por isso que é importante que toda vaga que você for se inscrever, você lê atentamente as informações que estão apresentadas, as que tiver as atividades, os requisitos que estão sendo pedidos, para que você consiga realizar, né, e consiga participar tranquilamente do processo seletivo, tá? E aí, como eu comentei, hoje a gente tem um boom de programas de estágio que já estão abertos, que estão esperando as inscrições de vocês no site da Companhia de Estágios, e logo mais a gente também vai entrar com vários outros programas de estágios também, e programa de trainee, tá rolando o Jovem Aprendiz, para quem quer ter a primeira experiência profissional também. A Companhia de Estágios fica completamente disponível para ajudar vocês nesse desenvolvimento profissional, né? Inclusive, semanalmente a gente faz a publicação nas nossas redes sociais dos programas, das vagas que a gente tem. Então, uma forma de você acompanhar é também acessar as nossas redes sociais, acompanhar os nossos sites, as nossas páginas, que a gente está sempre publicando os processos, a gente está sempre publicando dicas para que vocês consigam atingir, para que vocês consigam uma oportunidade bem legal de estágio, tá bom? E aí, ok, você fez a inscrição, você realizou o teste da vaga que pedia e agora você foi convocado para uma entrevista com a companhia de estágios. Uma coisa importante, galera, depende muito de processo para processo. Algumas empresas, elas fazem o processo seletivo com a gente inteiro, desde a entrevista inicial à entrevista final. Outras empresas, elas fazem essa parte da divulgação da vaga, mas a entrevista é direto com ela. Então, às vezes, a demora do processo varia muito de empresa para empresa. Isso geralmente ficará informado na disponibilidade da vaga, vai informar até quando você consegue se inscrever, vai informar até quando você consegue fazer
o teste. Quando você se inscreve na vaga, você consegue acessar as minhas vagas e ver o detalhamento de como que está o processo, confirmando a tua inscrição, confirmando em qual etapa que está o processo seletivo. É uma das formas de você acompanhar, tá bom? Mas só para vocês entenderem que depende de empresa para empresa. Algumas empresas apresentam etapas maiores do que outras. Então, por serem etapas maiores, costumam às vezes ter um tempo um pouco maior de realização, como por exemplo programas de estágio, né? A gente tem 100, 150 que vai lançar agora da Gerdau. Pelo número de vagas, ele costuma ser um processo um pouco maior. Então, acompanha estágios pela nossa plataforma, a gente disponibiliza em Minhas Vagas o detalhamento para você acompanhar como que está o processo seletivo. Aí a gente sempre vai entrar em contato com você, seja você aprovado ou não no processo, tá? Se a gente não conseguiu convocar nesse momento, a gente vai informar para vocês que a gente não conseguiu convocar, porque teve um número muito grande de inscrições, mas vai informar e pedir para você, por exemplo, direcionar para outras oportunidades. A Companhia de Estágio vai estar sempre tentando desenvolver uma comunicação aberta com vocês, para que vocês possam participar tranquilamente dos processos seletivos com a gente, tá? E aí, quando você é convocado por uma entrevista, é importante que você faça atividade de casa. Então, estude sobre a empresa. Se você já sabe a área que você está participando, estuda sobre a área. Geralmente, na plataforma da Companhia de Estágio, você já consegue, ou no site do próprio programa Estágio, você já consegue ter algumas informações sobre a empresa, algumas informações sobre as áreas. Então, dá uma estudada, né, no processo seletivo que você está participando, porque de uma forma geral isso ajuda muito, né? E uma outra forma que ajuda bastante a gente nas entrevistas, e aí eu falo isso enquanto candidato também, né? Eu já fui candidato e eu sei o quanto a gente fica ansioso, o quanto a gente tem receio de participar de entrevistas, de não conseguir apresentar todas as informações. Então, uma dica que a gente costuma dar nesse processo é que vocês façam a atualização do currículo de vocês e que vocês estudem o perfil, né? Estudar o próprio perfil ajuda bastante, especialmente a desenvolver uma comunicação mais clara, apresentar uma confiança maior durante a entrevista. Eu sempre dou esses exemplos quando a gente está na entrevista, né? Se você me perguntar, Raquel, o que você fez hoje? Eu não vou te falar que eu levantei, que eu tomei banho, que eu escovei dente, tomei café e fui trabalhar. Não, vou dizer, levantei e fui trabalhar, né? Porque algumas etapas do nosso dia a dia a gente faz de uma forma tão rotineira que a gente nem dá tanta atenção, a gente nem lembra delas quando a gente vai conversar com as pessoas. Então, às vezes, durante uma entrevista, isso também acontece. Como a gente não está acostumado a pensar sobre a gente ou a estudar sobre o nosso perfil, às vezes, durante a entrevista, quando você vai se apresentar, e aí você vai falar alguma informação, como você é uma informação que você não costuma falar muito ou pensar sobre ela, porque é muito rotineiro, você acaba esquecendo. E aí, quando você vai tentar retomar na tua memória, pegar na tua memória aquela informação, você fica um pouco ansioso, né? Você fica com receio. Nossa, será que eu estou demorando muito, que não sei o quê? Então, uma das formas de quebrar a ansiedade durante a entrevista é você se preparar para o processo antes. Estudar sobre a empresa, estudar sobre a área e estudar sobre o teu perfil, né? E hoje em dia, o RH, de uma forma geral, os recrutadores, de uma forma geral, tem muita ciência, que é natural que a gente fique nervoso nos processos de seleção. Isso não tem problema, isso acontece com qualquer um. E se você ficar nervoso, você pode informar, você está apresentando e fala, olha, para, respira, pede desculpas, vou retornar, não precisa nem pedir desculpas, respira e retoma a fala. Né? Mas não deixa de se apresentar, não deixa de mostrar quem você é, porque é durante a entrevista que a gente tem a possibilidade de conhecer você no processo seletivo e conseguir identificar o teu perfil alinhado a alguma oportunidade que a gente tem, tá? Então, uma das formas legais de ajudar nesse processo é dar uma estudada no perfil, dar uma estudada na empresa. Vocês vão perceber que isso ajuda muito a ter confiança. Eventualmente, o recrutador te pergunta alguma coisa, vai ficar muito mais fácil tu puxar na tua memória as informações que você precisa apresentar, tá? Então, atente-se a isso. Isso é uma situação que ajuda bastante. Isso não só na etapa com o recrutador, mas também nas etapas finais, né? Que é muito normal que a gente fique, quanto maior a etapa que a gente está participando, mais nervoso a gente fica, né? Então, estudar sobre o próprio perfil, se preparar, é algo que ajuda bastante. Então, você participou da entrevista conosco, ou uma dinâmica, ou uma entrevista individual,
nós vamos fazer a avaliação do teu perfil, identificar, baseado no teu perfil, quais as vagas que fazem mais sentido com ele, né? Por quê? Porque toda vaga que a gente recebe na companhia de estágio, a gente faz um alinhamento de vaga com o gestor da área, para identificar qual é o perfil daquela área, né? Qual é o perfil que ele precisa. Às vezes é uma área muito expansiva, que você precisa ter uma comunicação muito forte, uma exposição, um relacionamento, tem que ser uma pessoa mais expansiva, né? Mais de relacionamento. Então, eu preciso avaliar você durante o processo. Se você é uma pessoa, às vezes, mais introvertida, uma pessoa, às vezes, um pouco mais analítica, que gosta de lidar mais com números, eu tenho uma vaga muito expansiva, talvez não faça muito sentido. Então, nem sempre uma não aprovação, eu nem chamo de reprovação, né? Uma não aprovação no processo seletivo, nem sempre é porque você não tem um bom perfil, você tem um bom perfil. Mas é o que a gente chama, que parece um clichê, mas é verdade, que é o matching com a vaga. Às vezes, para aquela vaga, você não tem um perfil específico para ela, mas você tem um perfil para outra vaga. Então, inclusive, é muito comum aqui na companhia de estágio que a gente faça intercâmbio. Então, às vezes eu te avalio, identifico que você não tem o perfil para uma vaga X que eu estou fazendo, mas depois de 1 ou 2 semanas surge uma nova vaga para mim e tem exatamente o teu perfil. Então, a gente costuma fazer muito esse intercâmbio, tá? Então, até para vocês entenderem como usar o processo de avaliação nossa, toda a avaliação durante a entrevista, ela se baseia no alinhamento da área, tá? Então, a gente vai avaliar de acordo com a vaga, de acordo com a área, quais os requisitos técnicos e comportamentais que são necessários para que o estagiário ou a estagiária consigam atingir, né, fazer as atividades com plenitude, tá bom? Então, isso é uma das formas que a gente utiliza para basear no nosso processo seletivo, ok? E aí, você fez a entrevista com a gente, você foi aprovado para o processo, nós geralmente fazemos um encaminhamento para uma etapa final, que varia muito de empresa para empresa. Algumas empresas fazem apenas uma entrevista individual, outras empresas falam que a gente conhece como dinâmica de grupo ou como painel de negócios. O painel de negócios é basicamente um momento em que tem a dinâmica de grupo e uma apresentação pessoal junto com a entrevista, né? Então, as etapas variam, como eu já falei, de empresa para empresa. Se tu for direcionado para uma entrevista, geralmente é uma entrevista individual, direto com o gestor da vaga. Isso acontece muito quando é uma vaga pontual. O que seria vagas pontuais? A gente tem os programas de estágio, são geralmente programas semestrais, e que abrem com várias vagas para início no próximo semestre. E a gente tem vagas pontuais. Às vezes são vagas dessas mesmas empresas ou de outras empresas que abrem apenas uma ou duas, enfim, vagas pontuais mesmo, para determinadas áreas e que tem um processo mais enxuto. Então, geralmente não tem o que a gente chama de dinâmica de grupo. É uma entrevista com nós, da companhia de estágios, ou com RH, e depois direto com o gestor da área, tá? Então, as próximas etapas, elas também variam de empresa para empresa. Se for uma entrevista, é uma entrevista individual, é o que a gente já conversou, né? Estuda sobre a empresa, estuda sobre a área, sobre o teu perfil, isso vai ajudar bastante, tá bom? E se for um painel de negócios, geralmente é uma dinâmica de grupo, uma apresentação pessoal e, por fim, quando você é selecionado, você participa de uma entrevista final com o gestor, né? Dicas sobre esses processos de uma forma geral, as mesmas que eu dei inicialmente. Não esqueçam de atualizar o currículo, de estudar o próprio perfil, de estudar sobre a empresa e a área. Eu sei que é maçante ouvir isso, mas isso é algo extremamente importante, né? O gestor percebe quando a pessoa vai no processo e se engajou e foi estudar sobre a empresa, foi tentar entender sobre a área, né? São situações que a gente percebe no processo seletivo mesmo que pode ser um super diferencial para ti durante os processos, né? Às vezes a gente faz uma dinâmica que geralmente é uma dinâmica mais geral, não tão específica da área, porque o nosso objetivo ele é fazer uma avaliação comportamental, né? Por ser uma dinâmica de grupo. Mas quando você estuda, por exemplo, sobre a empresa ou sobre a área, na hora que você está fazendo lá a dinâmica de grupo, às vezes você lembra de alguma informação que você leu sobre a empresa e consegue implementar durante a dinâmica. Você consegue sugerir, por exemplo, usar informações que você conheceu sobre a empresa ou que você viu que tem na área e consegue, por exemplo, desenvolver junto durante a dinâmica, né? E tudo isso é um processo que chama muito a atenção das empresas. Nossa, que legal! A Raquel está lá. Durante a dinâmica, ela trouxe algumas informações
da Gerdau, por exemplo, da empresa X, isso é muito legal. Então, é algo que chama muito atenção, né? E em dinâmicas de grupo, de uma forma geral, galera, não tem certo ou errado. Ninguém vai avaliar se o teu projeto ele realmente dá certo ou não. O que a gente quer avaliar como que é você numa dinâmica de grupo, como que você interage, quais as ideias que você traz, sendo elas certas ou não, não tem, correto? Porque depende muito, é muito subjetivo e é muito pouco tempo, geralmente, para você pensar sobre isso. Então, a gente vai avaliar a tua dinâmica no processo. Tá? Então, se você está numa dinâmica de grupo, participa. Não importa se você é uma pessoa mais expansiva, mais extrovertida, ou se você é uma pessoa mais introvertida, ou mais analítica, mais na sua, não tem importância. Participa do seu jeito. Se você é uma pessoa que gosta mais de tomar nota sobre as coisas, então participa, vai tomando nota, vai tentando dar suas ideias. Mas não deixe de participar, porque é uma das principais etapas, especialmente nessas etapas finais, em que o gestor ou a gestora, ela faz a avaliação do perfil, né? Então, se você não participa durante uma dinâmica de grupo, eu não consigo te conhecer, eu não consigo entender, conhecer como que é o teu perfil, identificar, por exemplo, se a tua dinâmica mesmo, né, como pessoa, faz sentido para a área, né? Então, eu sei que gera ansiedade, eu sei que a gente tem receio de falar alguma coisa e não dar certo, não tem problema, não vai ser isso que vai ser avaliado. O que eles vão avaliar é a tua participação, o quanto você está engajado. E aí você vai se engajar da sua forma, né? De acordo com o que você se sentir mais confortável. Mas não deixe de participar, tá? É extremamente importante. Geralmente tem uma apresentação pessoal também durante essas dinâmicas de grupo. E aí, de novo, uma das formas de quebrar a ansiedade é estudar sobre o perfil. Faz aquela tarefinha mesmo. Vai de frente para o espelho e faz uma apresentação para você mesmo, não tem problema. Estudar sobre o perfil ajuda muito a gente falar de uma forma mais clara, com mais objetividade. Na grande maioria das vezes, essas apresentações têm um curto tempo para apresentar, né? 3, 2 minutos para você fazer uma apresentação pessoal. Então, se você não treina, se você não conhece o seu perfil, muito provavelmente, quando você chegar lá na hora da apresentação pessoal, você vai ficar extremamente nervoso. Você vai esquecer de apresentar informações que você acha relevantes. Então, se você sabe que você vai fazer uma apresentação pessoal, se prepara antes. Faz um tópico do que você acha que é mais relevante que a gente conheça você e depois treine um pouquinho, de frente para o espelho mesmo, ou se grave, enfim. Mas não deixe de fazer atividade de casa, né? De se conhecer, né? Você se conhece muito mais do que a gente, então a gente vai se conhecer a partir de você, tá? Então, quanto mais você tiver confiança, quanto melhor você apresentar as informações sobre você, mais você participar durante a dinâmica, durante o processo de uma forma geral, mais eu terei, né, informações sobre você, mais eu te conhecerei, e aí eu conseguirei, por exemplo, fazer o direcionamento para as vagas que eu tenho hoje, tá? Então, não deixem de participar do processo de uma forma geral. Depois disso, geralmente é enviado para uma entrevista. Essas entrevistas, elas são muito mais diretivas, é só mais para eventualmente tirar dúvidas em relação ao perfil, tá? Geralmente é com o gestor, é um momento em que você tira as suas dúvidas também. Lembre-se de tirar suas dúvidas, inclusive, desde o início. Então, se você tem alguma dúvida sobre o processo, pergunta a nós, da companhia de estágio recrutador. Se a gente não souber, a gente vai buscar entender essa informação para te passar. O que a gente quer é que você passe nesses processos seletivos, que você participe conosco da forma mais tranquila, né? Nós, como companhia de estágio, nós somos uma consultoria que faz assessoria tanto para as empresas quanto para vocês, né? Então, vocês são extremamente importantes para a gente. Então, quanto mais tranquilos vocês forem no processo, melhor vai ser para vocês e mais a gente vai ficar feliz, né? Então, não se esqueçam, aproveitem os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais, a gente está lá sempre extremamente disponível a tirar a dúvida de vocês. A gente tem uma meta, né? Se você manda uma dúvida na nossa rede social, a gente responder no máximo um dia para conseguir ajudar vocês a passarem nesse processo de uma forma mais tranquila, tá? E aproveitem esses momentos em que os programas estão abertos. A gente teve, né, vários projetos que acabaram sendo cancelados ou congelados no início do ano passado, né, no primeiro semestre, devido a essa questão da pandemia, mas as coisas estão voltando, né, a todo vapor. A gente está com vários programas, mais de 400 vagas que vão surgir ainda
novas vagas, né, que vão surgir ainda esse mês, nos próximos meses. Então, se você está procurando uma oportunidade de estágio, acesse a plataforma da Acompanhe Estágios. Não esquece de fazer a atualização do currículo, coloca as informações bem corretas e depois dá uma olhadinha nas vagas que a gente tem e verifica quais as que fazem mais sentido com o teu perfil, tá bom? Não adianta você se candidatar para uma vaga que é no Ceará se você não tem disponibilidade para ir para uma vaga do Ceará, né? Então, leia atentamente, veja se a unidade, né, a localidade da empresa faz sentido para você, se os requisitos estão de acordo com os seus requisitos. Então, se você está no curso, se a vaga está aberta para o teu curso, para o teu ano de formação, tá? Se a tua disponibilidade para estágio, ela realmente existe. A gente pega muitos casos de pessoas que não sabem, que não têm disponibilidade de estágio, aí comentam que tem disponibilidade na hora da etapa final, são aprovados, participam de todas as etapas, e aí no final não conseguem estagiar. Então, leiam atentamente, né? Verifiquem. É a principal atividade de vocês, e todo esse processo, ele entra com uma avaliação, né? A gente já entende desde o primeiro momento quando uma pessoa ela se inscreve porque ela leu atentamente os processos, e quando ela se inscreve por se inscrever. É extremamente natural. A gente quer vagas, a gente vai se inscrevendo porque a gente quer passar no programa de estágio. Só que quando você se candidata para várias vagas sem saber os requisitos, sem saber se você está dentro, às vezes você acaba recebendo no final do mês ou no final do processo uma notificação de que eventualmente o seu perfil não foi avaliado, não foi possível dar continuidade. E às vezes é por essa questão, pelo ano de formação ou porque não está aberto ao teu curso. Então, uma das formas de, inclusive, diminuir, né, essas não aprovações, essas não continuidades nos processos seletivos de uma forma geral, é que você leia com atenção, né, as informações que estão nas vagas e identifique se elas fazem realmente sentido ou não. A gente recebe muitas dúvidas em relação a isso. Às vezes a gente entra em contato com a pessoa, até estranho um pouco, a pessoa aqui de São Paulo inscreveu para a unidade em Minas Gerais. Ótimo, se a pessoa tem disponibilidade, se ela se inscreveu, a gente entende que se você se inscreveu é porque você tem essa disponibilidade. E aí, quando eu entro em contato com a pessoa me fala, mas eu sou de São Paulo, não tenho interesse para Minas Gerais, né? Então, é importante se atentar, porque às vezes você não é convocado no processo seletivo, não porque você não tenha um bom perfil, ou porque a empresa não te chama, né? A empresa nunca me chama, não. Às vezes é porque você está se inscrevendo em vagas que eventualmente não estão abertas para o teu perfil. Sei lá, tem algumas vagas que são para farmácia, né? A gente tem a Sanofi. A Sanofi está finalizando um programa de estágio agora, mas ela sempre abre vagas pontuais ou vagas de programas de estágio. E às vezes a gente tem uma vaga que é para a área da farmácia. E aí uma pessoa da área de engenharia civil se inscreve. Naturalmente ela não vai ser convocada nesse processo. Por quê? Porque é uma vaga técnica, né, da área da farmácia. Então, quando for no final do processo seletivo, essa pessoa vai receber a informação de que ela não seguiu no processo, né? Nossa, como assim? Eu me inscrevi em 5 vagas e eu não fui convocada em nenhuma delas? Quando a gente vai olhar direitinho, talvez as vagas elas não estavam de acordo com o requisito do curso e tudo mais. Então, atentem-se a essas informações. Se tiverem dúvidas, acionem o site da Acompanhe Estágio. A gente tem plataformas nas redes sociais que estão extremamente disponíveis para tirar a dúvida de vocês, para ajudar vocês a conseguirem essas oportunidades, tá? E como eu falei, hoje a gente tem já várias vagas de estágio que vocês conseguem ter acesso para a galera da comunicação, a galera da engenharia, administração, financeiro, de relações internacionais, a área mais criativa, a área mais de planejamento, a área mais comercial, enfim, a área mais civil, a área mais da produção. A gente tem vagas para todos os gostos, que já abriram, que vão abrir outros programas, então não perca tempo, né? Acesse a nossa plataforma e se inscreve. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a Mônica comentou, né, que vai disponibilizar esses próximos 20 minutos para a gente poder, né, ter um bate-papo, tirar dúvidas sobre vocês. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas no chat, que eu vou ficar disponível para respondê-las, tá bom? É um prazer estar conversando com vocês, e aí eu fico disponível. Peraí que eu recebi algumas perguntas aqui, vou tentar responder todas, tá? Espero conseguir. Aqui, ó, professor Arley, eu faço o filtro e passo para você, aí você fica mais tranquila para responder, pode ser? Pode ser.
primeiro, parabenizá-la pela sua exposição, bastante clara, né? Englobou aí todos os aspectos que eu entendo relevantes, mas o pessoal aqui está perguntando. Por exemplo, o Breno Vicenzotti, você está falando para 151 pessoas nesse momento. Legal. Tá? O Breno Vicenzotti, ele pergunta quais as principais características procuradas nos estagiários. Tá. Então, assim, como eu falei, os perfis, eles dependem muito de vaga para vaga, né? Então, depende muito da área, qual é o tipo de área, qual atividade que você vai desenvolver. Mas, de uma forma geral, uma das questões que a gente mais ouve são pessoas que têm iniciativa, né? Que são proativas, que vão lá e colocam a mão na massa. Se não sabe, não tem problema, porque é um estágio, então tu tá lá para aprender. Mas eles procuram muito essa pessoa que tem essa disponibilidade, que tem essa iniciativa e a proatividade de ir lá e buscar fazer, né? Buscar tirar as dúvidas, fazer as coisas acontecerem, né? E, por exemplo, isso a gente percebe desde um processo de uma etapa inicial, né? Quando você se inscreve no processo, se você deixa para fazer o teste no último dia, se você se inscreveu, por exemplo, no dia 7, hoje eu abri um programa de estágio, você deixa para realizar o teu teste no dia 30, a gente já vai, que é o último dia do processo, então todas as etapas, elas servem como um momento de avaliação, né? Então não tem problema se você se inscreveu mais no final e deixou para o final, mas são situações que a gente já avalia. Então a proatividade é muito, a questão da comunicação, e aí quando eu falo de comunicação, eu não estou falando no sentido de expansividade, você não precisa ser uma pessoa extrovertida, expansiva, você precisa saber se comunicar, né? Independente das situações. Se é uma área mais analítica, se você tem mais um perfil mais introvertido, não tem problema. Mas que você consiga minimamente se comunicar com a equipe, na grande maioria das vezes são áreas que você trabalha com outras pessoas. Então, a comunicação, especialmente a questão da ortografia, né, da comunicação oral, é muito importante. E o relacionamento, na grande maioria você não trabalha sozinho. Então, eles sempre procuram pessoas que tenham um bom relacionamento, que consigam trabalhar em grupo, que consigam se comunicar, né, em grupo, porque, como eu já falei, é um estágio, então às vezes você não sabe sobre uma determinada informação, e se você tem um bom relacionamento, se você consegue, se você tem uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, você vai lá, pergunta, né? Você tem a iniciativa de perguntar, você tem a iniciativa de entender, de tirar dúvidas. Então, são essas as 3 principais características que a gente recebe de uma forma geral, independente do perfil, tá? Raquel, a Androísa, ela faz 2 perguntas. A primeira é a seguinte, ela é do primeiro ano, ela gostaria de saber a partir de quanto tempo ela poderia se candidatar. E a segunda é se haveria a possibilidade de fazer estágio em períodos menores. Por exemplo, 1 mês nesse período, quando ela for para outro período, para outro semestre, fazer mais 1 mês, se o mercado oportuniza isso. Tá. Então, eu vou responder a primeira pergunta, né, sobre ser do primeiro ano. Androísa, depende muito de empresa para empresa, tá? Na grande maioria das vezes, as empresas elas costumam abrir a partir do segundo ano, por quê? Porque entende que já é um período em que a pessoa já tem um certo conhecimento, e aí depende, como eu já falei, da empresa, já tem um certo conhecimento e ela vai conseguir se desenvolver. Porque geralmente no primeiro ano, especialmente no primeiro semestre, você acabou de entrar na universidade, então você não tem, né, nenhum direcionamento, né, nenhum conhecimento sobre o teu curso, sobre a área de uma forma geral. Então, varia. Tem algumas empresas que contratam a partir do primeiro ano e tem outras que preferem a contratação a partir do segundo. E essa questão de contratação a partir do segundo também varia de universidade para universidade, né? Verificar se a tua universidade já assina contrato a partir do segundo ano. Tem algumas universidades que não fazem assinatura. Não fazem assinatura, desculpa, no primeiro ano, né? Só fazem assinatura no segundo ano exatamente por esse motivo, por essa questão da pessoa ainda estar, né, no início do processo e não ter tanto conhecimento, tá? Então, essa questão de primeiro ou a partir do segundo ano varia muito de empresa para empresa. Uma das formas de você verificar essa questão é dar uma olhadinha nos requisitos. Geralmente, eles colocam os anos de formação. Então, por exemplo, aberto nos anos de formação de, no mínimo, dezembro de 2020 até... Não, formação inicial. Desculpa, peraí. Isso.
pessoas que sejam de dezembro de 2020 até dezembro de 2024. Então, você identifica se a tua formação está entre dezembro de 20 até dezembro de 2024. Então, uma das formas de você entender é isso. Se eventualmente você não conseguir, no primeiro ano, você vê que você não está conseguindo empresas que estejam procurando, existem os jovens aprendizes também, né? Que geralmente são vagas para pessoas, para a primeira oportunidade de emprego. E a gente, por exemplo, a Companhia de Estágio tem parcerias com várias empresas nacionais e multinacionais que eles dão, inclusive, um processo de desenvolvimento, né? Você tem 4 dias na semana em que você atua, 4 ou 6 horas por dia, e um dia na semana você faz um acompanhamento, um treinamento com vários temas de negócio, temas administrativos, às vezes conhecimento de idiomas, ferramentas técnicas. Então, se você verificar que as vagas não estão abertas para o primeiro ano, dá uma olhadinha também em jovem aprendiz. Mas essa questão varia muito de empresa para empresa, tá? E essa questão do estágio ser dividido também depende de empresas. Hoje em dia existe, que é o que a gente chama de estágio de férias ou estágio summit, né? Que geralmente acontece nos períodos de férias de vocês. E aí eles estão abertos para 2 meses, 3 meses, que é o período que vocês estão. De 1 a 3 meses, né? Então, algumas empresas abrem esses estágios de férias. De uma forma geral, eles costumam abrir um estágio mínimo para 1 ano, porque é exatamente o período que eles entendem que eles conseguiriam te desenvolver, né? Porque geralmente quando você entra no estágio, você não tem tanto conhecimento sobre a área. Então, o primeiro e o segundo mês, você ainda está, né, se ambientalizando, entendendo os processos. Então, a partir do terceiro e quarto mês, que você realmente começa a pegar, né, o jeito da coisa, começa realmente a se desenvolver mais na área. Então, por isso que hoje em dia as empresas costumam buscar pessoas com no mínimo 1 ano. A grande maioria pega 1 ano e meio a 2, e eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, por conta do que eles chamam de programa de desenvolvimento. É um projeto que a empresa elabora focado no teu desenvolvimento. Então, geralmente tem mentoria, geralmente nesse processo dentro da área, você tem o que a gente chama de metodologia mão na massa, que é onde você vai ter contato direto com atividades práticas da área, e aí nesse processo você vai ter que desenvolver junto com a área um projeto para ela, né? E esse projeto é exatamente para você emergir de uma forma mais ativa na área. Então, tem mentoria, tem treinamentos técnicos e comportamentais, geralmente tem esse projeto para você apresentar. E aí, como tem todo esse programa de desenvolvimento que eles pensam, geralmente essas empresas desenvolvem exatamente porque tem um foco de desenvolver você para eventualmente reter você dentro da empresa. Esse tipo de empresa costuma abrir para 1 ano e meio a 2 de estágio, exatamente por isso, né? Porque geralmente nos primeiros meses você está ainda conhecendo, se desenvolvendo. E aí, por exemplo, se você vai desenvolver um projeto, você precisa de no mínimo 6 meses ou 1 ano para desenvolver um projeto, né? Dependendo. E aí, se você tem só 1 ano, se você tem só 6 meses, você acaba não se desenvolvendo o suficiente para conseguir desenvolver um projeto. Então, por isso que eles colocam 1 ano e meio a 2, para que você possa se desenvolver, você possa desenvolver competências que são importantes para o seu desenvolvimento dentro da empresa, e aí sim pensar junto com a área, trazer ideias de um novo projeto, tá? Então, essa questão se o estágio é de 1 mês, 1 semestre ou até 2 anos, varia de empresa para empresa, mas a grande maioria, quando é um estágio de 1 mês, é um estágio de férias, que a gente chama de summit, dependendo da empresa, e quando não, varia das empresas. Geralmente é de 1 ano a, no máximo, como manda a lei, 2 anos de estágio, tá bom? Perfeito. Raquel, a Isadora Mayumi, que inclusive é minha aluna, ela primeiro agradece pelas dicas, valiosas dicas, e formula algumas perguntas. Eu vou juntar as duas primeiras, que tem a ver com o currículo. Ela é representante de sala e ela gostaria de saber se no currículo dela isso ficaria um tópico de experiência política ou se você sugeriria um outro tópico. E a mesma pergunta para o fato dela ter sido monitora e ela foi remunerada para isso. Então, seriam as duas primeiras perguntas. Tá. Isso varia de acordo com a plataforma. Por exemplo, na plataforma da Companhia de Estágios, quando você acessa os seus dados acadêmicos, que é o espaço onde você coloca o teu curso, ano de formação,
Lá embaixo, a gente tem alguns campos possíveis, por exemplo, cursos complementares, participação acadêmica ou diretório acadêmico, pesquisa ou iniciação científicas ou intercâmbios, por exemplo. Né? Como a tua monitoria, você sendo representante de sala, foram participações acadêmicas, você pode colocar nesse espaço de participação acadêmica ou diretório acadêmico. E, por exemplo, essa de monitora, como foi uma experiência, inclusive, remunerada, você pode colocar como experiência profissional. Você pode colocar lá em experiências. O que a gente sugere? Para as duas situações, tá? Você coloca, por exemplo, o nome da empresa, que no teu caso vai ser a tua universidade, o tipo de área, então, se você foi monitora, de qual área que você foi, né? De ensino, por exemplo, monitora de física. E aí, nas atividades, Isadora, destrinche em 2, 3 linhas quais as principais atividades que você desenvolvia, né? Eu te falo isso porque varia muito de monitoria para monitoria. Às vezes você é uma monitora da área de laboratório, por exemplo, que além de assessorar o professor, né, nas dúvidas dos alunos, você faz alguns testes laboratoriais, ou se você também é de outras áreas, então destrincha em 2, 3 linhas quais as principais atividades que você desenvolvia, tá? Se você não quiser colocar como experiência profissional, você coloca nesse campozinho, mas alguns lugares não tem esse campo. Então, se não tem, você coloca como experiência profissional, tá? Mas sempre coloca o nome, a área ou o cargo que você estava. No teu caso, você foi monitora, né? Da área X, monitora de física, por exemplo. E embaixo, você coloca as principais atividades. Uma coisa importante que o pessoal erra bastante é colocar o período em que você está atuando. Então, na nossa plataforma, você coloca o período inicial, quando você iniciou a monitoria, e o período final. Então, atente-se a colocar as datas, porque às vezes a pessoa não altera, e aí o sistema ele coloca uma data X. Então, se você colocou que iniciou em 2018, se você não coloca uma data final, o sistema ele vai colocar uma data X lá, né? E aí vai ficar irregular. Então, quando você for também apresentar essas informações, se atenta também às datas, tá bom? Mas 2 questõezinhas dela. Se o momento, a data que a pessoa responde ao questionário serve como quesito para formar o perfil, ou seja, aquele que responde primeiro, visto com um olhar mais benevolente ou não, e a última dela, se as palestras ou cursos, congressos, eles devem ser colocados em que ordem? O mais antigo para o mais novo ou o contrário? Tá. Sobre essa questão do questionário, não, isso não é levado em consideração. A gente não vai avaliar mais positivamente, não sei, a Eduarda que se inscreveu primeiro e fez o teste. Não, o que a gente quer é o resultado do teste. O que acontece? Né? O ideal é que quando você se inscreva no processo, você faça o teste o quanto antes. Por quê? São 150 vagas, por exemplo, que a gente tem no processo. Então, quando a gente abre o processo de inscrição, a gente costuma abrir para uma semana e deixa estendendo por mais ou menos um mês, mas depois de uma semana a gente já começa os processos de recrutar, né? Recrutar para entrevista. Então, quando a gente convoca para as entrevistas as pessoas que já responderam o questionário, né? Os testes. Então, quanto mais rápido você responder o questionário, mais fácil né? Mais rápido você é convocado no processo. Mas isso não é levado em conta. O que a gente precisa do teu resultado, saber se você foi aprovado ou não. Às vezes não é um teste, é um questionário com alguma pesquisa, então saber a informação da pesquisa, mas isso não vai te aprovar ou não, se você deixou. Porque, por exemplo, eu posso muito bem ter me inscrito no último dia de inscrição. Eu tive acesso, hoje é o último dia 7, é o último dia de inscrição do estágio X, eu tive acesso hoje, me inscrevi e fiz o teste. Então, eu consigo, e eu vou ser convocada normalmente. O que eu falo, o que acontece é que muita gente costuma se inscrever e esquece de fazer os testes ou os questionários, e aí ou deixa para fazer no último dia, ou esquece, e aí depois acaba sendo prejudicado, porque às vezes você deixa para fazer, já vi muitos casos, a pessoa que deixou para fazer 11h30 da noite, do último dia, meia hora antes, e aí o computador caiu a internet, o computador desconectou, e aí a pessoa não conseguiu concluir o teste. Então, eu falo nesse sentido para evitar imprevistos, para que você tenha mais chances de conseguir, né, concluir a etapa de testes e ser convocada. Se você faz hoje ou se você faz amanhã, isso não vai diferir você, desde que você faça o questionário, tá? E sobre as palestras e cursos, é importante que você apresente, né? Geralmente a gente coloca
do mais antigo, do mais antigo para o mais recente. O que eu sugiro, né? Que você alinhe de acordo com os seus interesses. E aí depende muito, né? Quando você vai fazendo uma plataforma, depende, porque às vezes você tem interesse em várias vagas. Se você tem interesse em várias vagas, você coloca todas as palestras e os cursos que você acha que são correlatos. Mas às vezes você tem interesse para uma área X, então tenta sempre colocar as palestras e os cursos que você participou que são correlatos com as áreas que você tem interesse, né? Com as áreas que você acha que faz mais sentido com o que você está procurando. Então, se você fez 100 cursos, 100 palestras, você vai colocar 100 palestras? Não. Por quê? Porque o teu currículo vai ficar de 3, 4 páginas. Então, seleciona as que você... Geralmente as mais recentes, então a gente sugere quanto mais recente, melhor, né? Quando é um curso, por exemplo, não adianta você colocar um curso que você fez em 2005. Provavelmente de 2005 para cá, se você não tiver colocado em prática, você não nem lembra, né, do que teve. Então, você coloca sempre os cursos ou palestras ou participações mais recentes. E se você tiver que selecionar, seleciona os que você acredita que fazem mais sentido para aquela área, ou que fazem mais sentido para o teu objetivo profissional. Porque é muito comum, no início da graduação, a gente faz vários cursos, várias palestras, mas aí você vai tomando gosto e vai percebendo que você tem um direcionamento para áreas mais X. Então, o currículo, ele também vai sendo moldado baseado no teu objetivo, tá? E aí você coloca sempre do mais antigo para o mais atual, e de preferência os mais atuais, não precisa colocar os 100, você seleciona os que você acha mais importante e os que são mais atuais, tá bom? Raquel, nosso tempo está acabando, eu vou condensar aqui algumas perguntas. Então, a primeira da Thaís, ela está sentindo muita dificuldade em achar vagas de estágio de meio período, a oferta é integral por conta da pandemia. Se você acha que isso vai melhorar. Depois o Felipe, que agradece, parabeniza pela palestra, depois ele pergunta se a participação em equipes universitárias, se isso ajuda com relação aos recrutadores, né? E a Nicole pergunta que tipo de informações são mais relevantes para o perfil do candidato. Aí nós temos várias outras aqui, infelizmente nós não vamos ter tempo. Eles podem entrar no site da companhia, mandar uma mensagenzinha, você poderia responder ou alguém de lá? Claro, olha, nós ficamos completamente disponíveis, então se vocês tiverem qualquer dúvida, acesse ou as nossas redes sociais ou o nosso site. No site tem um campo para vocês poderem tirar as dúvidas com a gente sempre procura responder com no máximo um dia, tá bom? Para ajudar. E sobre essas questões, realmente, Thaís, as empresas elas costumam procurar mais em horário comercial, porque geralmente é o horário em que elas atuam, né? E por lei, o estagiário ou estagiária, ela precisa ter um acompanhamento de supervisão. Então, por isso que muitas vezes a empresa não aceita a pessoa estagiar 6 horas a partir das 3, né, das 2 horas da tarde, porque a empresa fecha às 6 e, teoricamente, o supervisor ele não estaria nas últimas 1 ou 2 horas para fazer o teu acompanhamento. Tá? Existem muitas empresas que hoje estão com mais flexibilidade, hoje a gente tem inclusive o Twitter, por exemplo, que tem flexibilidade, outras empresas, e algumas já estão começando a repensar, né? Já estão trazendo esse modelo do home office, mas lembrando que é estágio, então depende muito de empresa para empresa, até porque por estágio você precisa ter uma supervisão, você precisa ter alguém te acompanhando para você poder ter o desenvolvimento, tá? É um número menor que está aberto para o período estagiar, por exemplo, período tarde, mas existem algumas empresas. Dá só uma olhadinha na nossa plataforma, que inclusive a gente tem programas de estágio que estão abertos para isso, tá? E aí, se você tiver disponibilidade para mudar de turno, melhor. Muito provavelmente você vai ter mais chances. Mas ainda assim, existem empresas que estão abertas com horário flexível, tá? Sobre a questão de participações em feiras, mídias, de uma forma geral, é muito legal, Felipe, porque é o que a gente chama de network. Você vai conhecer pessoas, né? Se comunicar com essas pessoas. Às vezes é uma pessoa da própria área que você tem interesse, então ela já fica interessada no seu perfil. Então, network é sempre muito importante, né? Adicionar nas redes sociais, adicionar nas redes de contato, que eu falo contatos profissionais, ajuda muito a gente a ampliar o leque. Não só nessa questão de você conhecer a pessoa, mas quando você amplia esse leque, às vezes você não é direcionado para essa, mas a gente faz uma indicação. Nossa, conheci uma pessoa na X, no meu LinkedIn,
tem esse perfil certinho para a tua vaga. Então, a gente faz muito esse direcionamento. Network, nesse momento de carreira de vocês, é muito importante, né? Quanto mais eventos, quanto mais pessoas vocês puderem conhecer das áreas que vocês têm interesse, melhor, tá? É sempre muito legal vocês terem esse tipo de participação. Raquel, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito em nome da nossa universidade. Num tempo de desafios, né, num momento de desafios, o nosso encontro foi virtual. Todos nós ansiamos por recebê-la no futuro próximo, pessoalmente, algum dos nossos auditórios, porque foi maravilhoso, mas eu tenho certeza que o contato físico vai ser muito melhor. Então, muitíssimo obrigado por participar do nosso evento, por abrilhantar o nosso evento. Gostaria de agradecer a toda a equipe de participantes, em especial o Adriano, que foi o responsável, né, pela parte técnica, o organizador da parte técnica. Agradecer a professora Mônica, deixar um abraço, faz tempo que não nos vemos, né, professora Mônica? E a todos os participantes, a todos os nossos alunos, tenho certeza que a sua palestra vai ajudar e muito a eles. Tomei a liberdade de reforçar aqui no chat. Se alguém tiver ainda alguma pergunta que não deu tempo, vai enviar para você, então você não vai se livrar de nós tão cedo. Ok. Ale, eu queria agradecer a vocês, tá? Você, a Mônica, que entrou em contato comigo, a Carol, que me ajudou nesse processo, né, para a gente poder bater esse papo. E, de novo, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, acesse as nossas redes sociais, a gente está sempre lançando novos programas, a gente está fazendo lives para tirar dúvidas, nós temos o blog, né, nós temos, por exemplo, uma página no YouTube que tem vários vídeos de como você fazer uma boa entrevista, para tirar dúvidas de vocês. Então, envie essas dúvidas para a gente, acesse as nossas plataformas, acompanhe os processos seletivos, porque a gente está sempre atualizando, a gente quer poder ter essa parceria, é sempre muito legal ter esse contato com vocês. Então, muito obrigada pela disponibilidade, foi um prazer conversar com todos vocês, e eu desejo, então, muito boa sorte nos processos seletivos, e qualquer dúvida, conte com a companhia de estágios. Muito obrigado, Raquel. Obrigado a todos. Com isso, eu encerro o nosso evento nessa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Até logo.